Eu quero continuar, quero falar um pouco mais desse tema que a gente está falando, tão pertinente, tão importante, né? Que é alcançando uma vida abençoada. Amém? Você quer ter uma vida abençoada? Amém? Você deseja ser abençoado? Amém? Todos nós, né? Vamos falar com mais ênfase, irmãos. Vamos falar com mais ênfase. Eu quero. Vamos lá, vamos junto? Eu quero ter uma vida abençoada. Vamos lá, após mim. Eu quero ter uma vida abençoada. Amém? É uma palavra que nós temos que declarar no nome de Jesus. Isso que nós cantamos agora não é por nós. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós vimos a igreja todos os domingos, participamos do GC. É por Ele, é para Ele que são feitas todas as coisas, é pela sua graça que atua através de nós. Amém? Através de mim, através de você. E já foi ministrado. Eu recomendo você que não pegou as outras ministrações, você pode procurar no canal da igreja, do YouTube. Você vai estar acompanhando as outras ministrações que teve. E eu quero dar continuidade nessa noite. Quero usar um tema, um coração abundante. Amém? Talvez eu não vou falar nada novo. Eu não vou falar nada que você já não tenha ouvido aqui nesta casa. Mas o que eu quero chamar a sua e a minha atenção para aquilo que o Senhor deseja de nós, para aquilo que Ele espera que nós façamos, porque o Senhor já fez tudo o que deveria. Nós entendemos através da palavra do Senhor que quando Ele estava dependurado no madeiro, as suas últimas palavras, está consumado, ali Ele quis dizer que já está tudo pronto, tudo preparado, aquilo que eu poderia fazer eu já fiz, agora é com vocês. Vocês devem continuar. E o poder está sobre nós. Mas nós precisamos tomar posse disso. Ser abençoado é um estilo de vida, é aquele lugar que o extraordinário do Senhor acontece na nossa vida. É através dele. E Deus deseja que todos nós sejamos abençoados. Não precisa nós ter mais aquela mentalidade, talvez lá do passado, que o cristão ele tem que levar uma vida simples, uma vida de cuidado, para representar alguma coisa, dizer que para receber o favor de Deus. Não. Nós somos abençoados em todas as sortes de bênção, irmãos. Amém? E um texto que eu queria usar, está lá em João 10:10. Você pode abrir. Sua palavra vai ser projetada aqui também. Olha só o que diz em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Amém? Vida em abundância. O Senhor deseja isso, que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cheia dos presentes que Ele pode nos dar. E o inimigo ele quer cegar isso, o inimigo quer travar isso, que essa revelação não desça no nosso coração. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Jesus falando isso, amém? Deus deseja, Deus quer nos abençoar. Você já parou para pensar que aquilo que você é hoje, você é hoje, com a mão de Deus sobre nós, nos abençoando, o que nós podemos se tornar? Aquilo que nós temos hoje. Talvez você já tenha uma vida abençoada, talvez você já tenha uma vida, agradável, mas em Efésios 3:20, olha só o que fala. Peço que os irmãos abram aqui. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só, irmãos. Aquele que é poderoso, o apóstolo Paulo falando em Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
conforme o poder de Deus que opera em nós, através de nós. Amém? Você pode me perguntar, mas o que é esse infinitamente mais? Eu não sei dizer o que é isso. Eu não consigo expressar em palavras o que é isso. Infinitamente mais, porque é o próprio Jesus falando por intermédio de Paulo. Eu posso fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, ou daquilo que você pode imaginar. Olha só, irmãos. O que nós podemos viver? Isso é para nós, isso é para os nossos dias hoje. Infinitamente mais, é tudo aquilo que nós não conseguimos mencionar. Porque a nossa visão é muito limitada, a nossa visão é muito curta. Nós se sentimos seguros em algumas coisas. Nós se sentimos seguros numa profissão, talvez. Nós se sentimos seguros eu trabalho numa empresa, o meu salário. Eu se sinto seguro através do meu salário, daquilo que eu ganho. Eu me sinto seguro, talvez, aqui do governo. Eu me sinto seguro na minha vida financeira. Eu sinto seguro aqui na terra. Não. A nossa segurança está em Jesus. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Amém? Então, uma vida abençoada é uma vida de posição que o próprio Deus proporcionou, que o próprio Deus estabeleceu sobre nós, para que estivéssemos. O próprio Jesus, ele estabeleceu isso sobre nós. E nós precisamos entender isso. Nós temos uma vida abençoada em Cristo Jesus. Como eu disse no início, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos bons, porque talvez nós fazemos caridade, porque talvez eu compro uma cesta básica para alguém, ou talvez até porque você traz o dízimo, talvez aqui, que você dá uma oferta, não é por causa disso. Porque a nossa segurança está em Cristo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos tomar posse disso nesta noite, que nós já somos abençoados, a nossa mentalidade, nós precisamos destravar essa chave. Essa chave que muitas vezes nos prende, que o inimigo ele não quer que você flua. O inimigo não quer que você alcance os presentes de Deus. Porque se você alcançar, você vai abençoar outras pessoas. As pessoas que estão na sua volta. E ele quer travar, ele quer nos segurar por todo custo, ele quer nos segurar. E nesta noite, em nome de Jesus, que essas escamas, que essa trava venha cair na nossa vida. Amém? A grande pergunta é então, como eu posso ser abençoado? Só tem uma forma de nós ser abençoados. Não temos 10 formas, 15 formas, ou talvez 3, 2 formas. Não tem. Só tem uma forma de nós sermos abençoados. E Jesus nos assegura. Jesus, ele quer tudo de nós. Jesus, ele quer tudo, o tudo. E eu quero fazer essa pergunta de novo, você quer ser abençoado? Até diminuir um pouquinho. Você está disposto a entregar tudo? Amém? Entregue tudo. Jesus quer o seu coração. Amém? A única coisa que o Senhor quer é o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, você não vai se apegar mais às coisas dessa terra. Você não vai se apegar a bens. Você não vai se apegar, talvez, no seu salário bem remunerado. Talvez você não vai se apegar a doar. A você entregar a sua oferta, os seus dízimos. O propósito dessa série de ministração não é trazer peso sobre a sua vida. Dizer para você que você tem que trazer o dízimo. Você tem que trazer a sua oferta. Não. O propósito dessa mensagem é que você entenda que precisamos tirar algumas travas da nossa vida. Porque
porque Deus não tá interessado nas nossas coisas. Deus não está interessado no meu dinheiro, no nosso dinheiro. Deus não tá interessado, né, no meu carro. E sim, Ele está interessado no nosso coração. E nesta noite nós precisamos entregar o nosso coração a Ele. O primeiro ponto que eu queria tratar nesta noite, primeiro eu queria ler em Provérbios 4, 25. Você pode abrir lá, ajeitar lá os irmãos. Provérbios 4, 25, eu vou estar lendo aqui, porque aqui já vai sair simultâneo. Provérbios 4, 25, 23, perdão. De tudo que te deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que você pode guardar, guarde o teu coração, porque dele procede. É do coração, é a partir do coração, não é a partir da mente, não é a partir daquilo que eu estou falando, mas é a partir daquilo que sai do meu coração, do teu coração. E tudo que deves guardar, guarde o teu coração. Mateus 5:8 também. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Bem-aventurado você, irmãos, que guarda o teu coração, porque você verá a Deus, a mão de Deus, poderosamente sobre a tua vida. É a mão de Deus, irmãos. É a sua graça que atua em nós. Agora sim, o primeiro ponto. Se endireitem na cadeira, irmãos. Deus tem o meu coração. A pergunta é: Deus tem o teu coração? Deus tem o meu coração quando eu deixo Ele tirar um coração egoísta. Deus tem o meu coração quando eu tiro o coração egoísta. Muitas vezes nós estamos abertos, sim, nós atendemos o chamado de orar, de ler a palavra, de vir aos cultos, de participar do GC, até de jejuar. Mas quando nós falamos de tirar o coração egoísta, de mexer no nosso coração, isso é desconfortável. Quando mexe no nosso coração. Quando a gente fala de alguém é muito fácil, mas quando falamos de nós mesmos, você já viu alguém falando mal de si mesmo? Ninguém fala mal de si mesmo. Arrancar. Para Deus ter o meu coração, eu preciso arrancar o coração egoísta. Será que tenho um coração egoísta? Se tem algo que me incomoda, é justamente nessa área que o Senhor quer atuar. Eu gosto de ir à academia, mas tem algum treino lá que é terrível. Quando eu vou fazer treino de perna, eu vou lá naquela cadeira extensora, eu fico ali, é terrível aquela máquina. Eu fujo daquela máquina, não sei se você gosta. É terrível, dói demais. Eu começo a fazer ali uma série, e o treino que eu tenho, eu faço ali 12 séries normal, e 2 últimas eu faço um drop no final. É terrível. Quando eu começo ali na primeira série, na segunda, minha perna já está estourando. Eu falo, não, eu vou parar com isso aqui. Não, eu não vou deixar esse treino para depois, para o final. Eu gosto de fazer aquele treino de braço, de costa, de peito. Não, mas esse aqui eu vou deixar de lado, esse aqui dói demais. E é justamente isso que Deus quer mexer. É justamente este nervo que o Senhor quer
mexer nessa noite. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. O propósito aqui não é, eu quero falar novamente, não é te acusar, mas é fazer você refletir sobre aquilo que está dentro do teu coração, porque o Senhor conhece o nosso coração perfeitamente. O Senhor conhece o nosso coração. Nós não conseguimos mentir para Deus. Você está disposto a arrancar um coração egoísta? Amém? Um coração que está disposto a se entregar. Porque Jesus, irmãos, Deus entregou o que Ele tinha de melhor. Deus entregou o que Ele tinha de melhor, o teu filho, por nós. E nós estamos dispostos a arrancar esse coração. Porque nós já nascemos egoístas. Nós já nascemos egoístas. Porque nós nascemos desde lá de Adão e Eva. Nós já nascemos com esse coração travado. Uma criança quando ela nasce, não sei se você já participou, né, ali do nascimento de uma criança. A criança, quando ela nasce, ela sai da barriga da mãe, ela já sai aos berros, chorando. Eu lembro muito bem da Manu, já saiu chorando. E tem muitas vezes as crianças às vezes não choram, mas o próprio médico ele dá um tapinha na criança, para a criança chorar, porque aquilo, né, já faz limpar os pulmões ali, já dá uma respiração, e a criança nasce chorando. O que a criança, vamos trazer vamos conjecturar, vamos pensar o que a criança está pensando nesse momento. A criança deve estar pensando: socorro, eu quero a minha mãe, eu quero entrar de novo ali, eu estou saindo daquele lugar seguro, eu estou saindo, tem algo estranho acontecendo. E ela começa aos berros chorando, porque ela quer a mãe novamente, ela quer entrar de novo na barriga, ela quer ficar naquele lugar confortável. E depois que nós crescemos, isso muda? A criança, eu sei muito bem, porque a gente tem criança pequena. A criança está lá brincando, tem 10 brinquedos. Ela está brincando com o seu ali, mas tem mais 10 sobrando. Ela está brincando sozinha. E de repente chega uma criança, pega um brinquedo dela, ela larga aquilo que ela está brincando, ela corre para a criança: é meu isso é meu. Ela larga aquilo que ela está deixando para pegar aquilo que é dela também, mas por quê? Porque ela não quer dividir. A Manu, muitas vezes, a gente está no sofá, eu compro para ela um chocolate, alguma coisa, um salgadinho, ela está comendo, eu chego: filha, me dá um pouquinho. Não, ela não dá. Ela não dá. Quando é os últimos ali, ela fez isso esses dias atrás aqui com alguém. Quando é o último, tem os 2 últimos, eu peço para ela, pega os 2 e taca na boca. Não tem, pai, acabou. Ainda ela fala: tem que comprar mais. Irmãos, é uma coisa que nós temos que exercitar. Nós temos que exercitar isso, porque isso é da nossa natureza. Nós sermos egoístas. Nós precisamos arrancar isso, tirar isso, porque isso não atrai as bênçãos do Senhor. E nessa noite o Senhor deseja nos abençoar, mas primeiro Ele deseja virar uma chave na nossa vida. Amém? Virar uma chave. Tudo que você tem, tudo que você busca, é só pensando em si mesmo ou no coletivo e outras pessoas. Você que está estudando para alguma coisa, você que quer ser um médico, um advogado, você que quer ser algo influente, você que deseja ter uma empresa, ser bem sucedido, você pensa só em si mesmo, só em ganhar dinheiro? Ou você pensa em ganhar dinheiro sim, mas abençoar outras pessoas?
ter um coração. Se eu estou estudando para alguma coisa, eu quero estudar, eu quero ser alguma coisa para me abençoar outras pessoas. É para isso que isso atrai as bênçãos do Senhor. Eu achei muito interessante uma vez, isso me marcou muito. O Du, ele voltou a estudar, você sabe, antes ele estudava, fazia educação física, ele parou e voltou novamente. Ele falou assim para mim um dia, a gente estava conversando, ele disse, olha, eu quero voltar a estudar, porque eu quero, né, ser um professor de educação física, porque eu quero alcançar outras pessoas. Ele voltou, ele tinha parado um tempo, ele voltou, por quê? Porque ele quer, através daquilo que o Senhor deu para ele, da bênção que o Senhor está dando para ele alcançar outras pessoas. Isso é para nós também, irmãos. Se eu estou estudando eu quero ser um engenheiro, não, eu quero ser um engenheiro, sim, mas eu quero ser para abençoar outras pessoas. Talvez tenha um irmão ali que tem um pouco de dificuldade de ter um projeto, alguma coisa, não, eu quero abençoar, eu quero ajudar. Tem uma irmã que, ela vem aqui na igreja, às vezes, ela é advogada, e um dia eu fui consultar ela sobre um determinado assunto, e ela me informou certinho, e depois eu fui perguntar para ela, irmã, qual é o custo? Ela falou, nada, eu quero te abençoar. Ela não disse isso com essas palavras, mas eu me senti abençoado por aquela ajuda que ela me deu. Porque se você vai para fora, você vai sentar com um advogado, no mínimo você tem que pagar uma visita, uma consulta. Esse é o coração que o Senhor quer nos dar. Amém? Um coração doador. Um coração disposto realmente a se entregar, a dar, a doar. Nós somos apenas administradores daquilo que já foi ministrado sobre isso semana passada. Nós somos administradores daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Então nós precisamos administrar bem aquilo que nós já temos. Amém? Um coração egoísta só quer para si mesmo e nunca irá se saciar. Aquele que tem um coração egoísta, nunca ele vai se saciar. Sempre ele vai querer mais. Sempre eu quero mais. Eu quero buscar mais. Eu quero ganhar mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Só pensa em si mesmo. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está virando uma chave na nossa vida. Amém? Segundo ponto que eu queria tratar. Peça para Deus tirar um coração maligno. Pesado hoje, né, irmãos? Semana passada também já foi. Eu me esquivei ao máximo dessa palavra. O máximo. Mas eu não consegui. Peça para Deus tirar um coração maligno. 2 Coríntios 9, do 7 ao 8. Vamos estar lendo. 2 Coríntios. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só, e Deus pode tornar abundante a vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém? Um coração maligno, ele dá. Se um coração egoísta, ele quer para si mesmo, um coração maligno é um coração que ele dá, mas ele dá com pesar. Ele dá com dificuldade. Ele dá pensando em troca. Ele dá como barganha. Eu quero dar para receber. Tudo aquilo que a gente dá para alguém, que a gente doa para alguém, que essa pessoa se prende a nós, é sinal de um coração maligno. Eu vou repetir. Tudo aquilo que nós damos para alguém, que essa pessoa que ganhou se aprende a nós, é sinal de um coração maligno.
precisamos ter cuidado com um coração desse. Um coração que traz, não, eu vou lá na igreja, eu vou pagar o dízimo, eu vou trazer lá a minha oferta, mas eu vou trazer por um tempo. Se eu não for abençoado, eu paro, porque isso não está dando certo, isso não é para mim. Eu não vou ficar gastando meu dinheiro. É um coração maligno, um coração que não receberá, não colherá as bênçãos do Senhor. Um coração maligno dá, mas dá com pesar. Tudo que você dá, que prende a pessoa a você, é um sinal de um coração maligno. Ou quando espera algo em troca. Deus sempre ia testar o nosso coração. Deus sempre testa no nosso coração com isso. Deus sempre vai testar o nosso coração. Você já ouviu isso aqui? Nós vemos uma história em Lucas que fala do jovem rico. Ele chegou para Jesus: Jesus, eu faço tudo. Tudo que a palavra diz, tudo eu tenho feito, tudo. O que me falta? Jesus fala para ele: venda tudo os seus bens e dê aos pobres. E vem e segue. Eu garanto para vocês, irmãos, se esse jovem ele falasse: Jesus, eu vou fazer isso, mas ele não falasse apenas pensando ou apenas da boca para fora. Se ele falasse: Jesus, eu vou fazer isso, tá bom, eu entendo isso. Se ele falasse do coração, Jesus ia falar para ele: não, toma de volta esse homem. Mas a palavra diz que ele ficou triste porque ele era dono de muitos bens, e ele virou as costas e foi embora. Ele não estava disposto a ter um coração correto. Jesus, sem dúvida nenhuma, Jesus tinha devolvido para ele o bem. Toma, é teu, pega. Mas ele fechou a cara e ele saiu da presença do Senhor. Esse é o primeiro personagem que eu queria falar. E o segundo é Abraão. Abraão, quando Deus chega para ele e fala, pede para ele o que ele tinha de melhor. Deus pede o seu filho. E Abraão entende aquilo e aceita no seu coração. Eu não estou falando de uma coisa fácil. Era filho. Você já pensou isso sobre o seu filho? Nós conhecemos a história, mas ele não conhecia a história. Quando Deus chega para ele e pede isso, ele prontamente atendeu. Hoje nós conhecemos a história. Mas ele pegou, aceitou no seu coração e foi. Quando ele ia sacrificar o que ele tinha de melhor, Deus falou: não precisa. Eu já tenho o teu coração. E Deus promete para ele: através de ti serão abençoadas todas as nações. Irmãos, através dele, através do coração dele, nós somos abençoados hoje. Através do seu coração ali, entregue, derramado a Deus. Deus fala para ele que se ele podia contar as estrelas, ou se ele podia contar a areia do mar, que seria a sua geração, que somos nós hoje. Através de um coração que entendeu o propósito e o plano de Deus. É esse coração, irmãos, que nós devemos ter, para nós ter uma vida abençoada. É derramar o nosso coração. É tão lindo, não sei se você já participou disso aqui na igreja. Já acontece, tem uma data que acontece, né, da gente trocar os presentes, da gente abençoar, da gente, né, abençoar aquelas pessoas que a gente sente realmente que Deus nos fala, né? Abençoa essa pessoa. É tão bom
assistir, é tão alegre, que nós vemos pessoas, né, sendo abençoadas aqui. Pessoas... É Deus operando. E Deus deseja isso para todos nós, para a tua igreja. Amém? Você crê nisso, que Deus deseja isso para a tua vida? Ter um coração doador. Porque nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus sempre Ele querendo abençoar. Deus, Ele sempre querendo prosperar a pessoa. Deus sempre mostrando, né, o caminho. O caminho que você deve seguir é este. Mas se você não seguir esse, você vai por esse caminho não vai dar certo, não vai dar bom. Toda a Bíblia nós vemos isso. Deus aconselhando, mostrando, vai por aqui, vai por ali. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não vão na palavra. Tem muitas pessoas que vão procurar nas redes sociais, vão procurar alguém para que fale aquilo que agrada o teu coração. Muitas pessoas não conseguem entender que a palavra está aqui. A palavra é essa aqui. Mas tem algumas que eles querem que a palavra se adapte à sua própria vida. E não vai ser assim. A palavra não vai adaptar na nossa vida. É nós que temos que se adaptar à palavra. E nós vemos o diabo sempre travando, o diabo sempre dizendo, não, o diabo querendo ser servido. Toda a Bíblia você vai ver o diabo querendo ser servido. O diabo chega para Jesus, prostra diante de mim. Nós vamos ver todo o Evangelho falando sobre isso. Mas Deus nos mostrando o caminho, vai por aqui, vai por ali. Nós temos a revelação da palavra, amém? Nós temos, e não procurar em alguém, procurar em sei lá, em alguém que te fale algo que venha agradar o meu coração. Eu não preciso. O que eu preciso é o que Deus fala a meu respeito. Aquilo que Ele espera, aquela atitude que Ele queira que eu tome. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Faça uma seleção. Um conselho, você que está no discipulado, você pode procurar, ou talvez você não esteja, procure os líderes aqui dessa casa. Pergunte o que você pode ouvir. Quem que é referência? Nós temos muitas referências boas. Que com certeza vai ser indicado para a sua vida. Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo. Que dízimo não é 10%. Amém? Tem muitos falando que o dízimo não é 10%. Tem muitas pessoas falando que o dízimo, trazer dinheiro para a igreja, isso aí é furada. Irmão, não tem outra forma da gente ser abençoado. Nós temos que ter um coração doador. Sabe, quando nós trazemos aqui, nós estamos abençoando o reino. Pessoas estão sendo alcançadas através da sua contribuição. Se você não quer dar, amém. Deus levanta outra pessoa. Deus move o sobrenatural, porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. Se você não quer dar, amém, fica com o seu dinheiro. Fica. Não tem problema. Deus vai levantar. Deus vai suprir a obra. Eu não tenho dúvida disso. E Ele já fez aqui nessa casa muitas vezes. Nós temos que ter um coração visando em reino, irmãos. Em reinos. A nossa visão tem que ser em reino, tem que ser o que eu estou fazendo para melhorar, o que eu estou fazendo para agradar, para melhorar o ambiente aqui da igreja. O que eu posso fazer? Porque aí as pessoas vêm, se sentem bem, num lugar confortável, num lugar gostoso. Poxa, que lugar legal, que som legal, que instrumento legal. Nossa, vocês não tinham ar-condicionado, agora vocês já têm o ar-condicionado. Que legal. Vocês não tinham forro. Olha só como está linda essa igreja. As pessoas vêm, elas gostam de estar, porque realmente é um lar para pertencer. E tudo isso tem custo. E é através da sua contribuição. Amém? Chegando pelo final, mas eu quero dizer para você que cuide com o seu coração.
cuide com aquilo que as vozes estão falando. Toma cuidado. Toma cuidado com as vozes que vocês estão ouvindo, que nós estamos ouvindo, que tem muitas vozes. Aprenda a discernir a voz do Senhor. Se você deseja ser abençoado, Deus quer te abençoar. Amém? Deus deseja te abençoar. Deus é o mais interessado nisso. Deus é o mais interessado a te abençoar, porque Ele abençoando você, você vai abençoar outras pessoas. Amém? Não tem como. Se você tem um coração desprendido, não tem como você querer as coisas para si mesmo. Não tem como. Você quer abençoar, você quer, porque é mais feliz realmente, como a palavra diz, é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Talvez aquele que recebe, ele esquece das coisas fácil. Mas aquele que dá, ele sente realmente no teu coração, nossa, que alegria. Que alegria que eu me sinto bem. Sabe quando você alcança alguém para Jesus, que alegria que você sente? Porque você está entrando dentro do propósito, você está se cumprindo na sua vida aquilo que Deus já estabeleceu sobre você. Quando você fala de alguém, fala de Jesus para alguém, e você começa a entrar nesse lugar de bênção. E a bênção do Senhor não é apenas os bens materiais. A maior bênção que nós temos, irmãos, foi Jesus naquela cruz, se entregando por nós. Esse foi o maior presente. Esse é o maior presente que nós temos, que foi Jesus entregue naquela cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje. Não existe bênção maior. Tudo vai passar. Tudo vai passar. As riquezas, os bens. Mas você que tem um coração puro, Deus quer para si. Deus chama para si. Porque nós vamos prestar conta de Deus, para Deus. No final nós vamos prestar conta da nossa vida, daquilo que nós fizemos. Nós iremos prestar conta com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E o Senhor dirá: o que você fez? O que você fez com aquilo que eu coloquei na tua mão? O que você fez? O que você fez com relação ao meu nome? Essas perguntas irão acontecer. E o que nós iremos responder? Amém, irmão? Vocês estão cansados? Amém? Vamos dar um glória a Deus aí, amém? Glória a Deus! E para finalizar, Deuteronômio 15:10. Deuteronômio 15:10, olha o que vai falar. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe darem o que ele precisa. Vamos ler de novo. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras, em tudo que vocês empreenderem. Tudo vocês devem dar, porque vocês serão recompensados por tudo. Amém? Se coloca em pé. Nós temos que entender isso. Pode deixar aqui mais um pouquinho, por favor. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem. Irmãos, em tudo. Então nós precisamos ter esse coração sem reserva, esse coração desprendido de qualquer coisa. Porque lembre-se, nós nascemos com um coração
maligno. Nós nascemos com o coração egoísta. Isso é da nossa natureza. Mas hoje, nesta noite, nós temos, a graça e o favor de Deus sobre nós. Nós podemos rejeitar tudo isso. Amém? Você crê nisso? Amém? Deus, Ele está disposto a nos abençoar. Amém? Deus está disposto a virar esse comando da nossa vida, porque nós queremos ter o controle de todas as coisas. Deus deu o que Ele tinha de melhor. Jesus baixou o seu nível. Jesus desceu do céu. Jesus foi lá nas profundezas para pegar a chave do inferno, para nos resgatar novamente e para nos dar vida, e vida em abundância. Se você não se alegra com isso, irmãos, a glória de Deus é visível. Tudo que Ele podia fazer, Deus fez por você e por mim. Não existe nada melhor. Não existe outro lugar para nós estar. Não existe bênção maior do que estar na presença de Deus. É que viver Jesus, respirar Jesus, essa é a bênção maior que nós devemos ter. É o nome de Jesus, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo agindo dentro de nós. Não existe nada melhor, não existe bênção maior. Ele se entregou na cruz do Calvário para que tivéssemos vida e sermos abençoados. Nós já somos abençoados. Nós já somos, porque nós vamos para o céu. Nós vamos para a glória, nós vamos para a presença de Deus. É isso que nós vamos, então isso tem que queimar no nosso coração, irmãos. Eu quero que nesse momento você comece a orar. Feche seus olhos.